As 7 chaves poderosas para desapegar de alguém sem sofrimento. Hoje, eu preciso te dizer uma verdade que talvez doa um pouco. O desapego não é algo que acontece com o tempo. Não é um mantra bonito que você repete antes de dormir, nem um exercício superficial de distração. Se fosse, não existiriam pessoas que, mesmo depois de anos, continuam revivendo a mesma memória, como se tudo tivesse acontecido ontem. Mas sabe qual é o verdadeiro problema? Não é a pessoa que você tenta esquecer. É o que essa pessoa representa na sua mente. Uma história, uma promessa, uma versão de você que ficou presa naquele vínculo. E é por isso que, não importa o quanto você tente, aquele nome, aquele rosto, continuam ali. Não porque seja amor, mas porque a sua mente se agarra a uma ilusão. Carl Jung disse isso de forma impecável. Enquanto você não tornar consciente o que está inconsciente, isso vai dirigir a sua vida, e você vai chamar isso de destino. Mas se você está aqui, é porque alguma parte de você já está pronta para acordar. E hoje eu vou te entregar 7 chaves poderosas para desapegar sem sofrimento. Não importa quanto tempo você está preso nesse ciclo. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Porque essas são ferramentas de ouro para quebrar esse laço tóxico de uma vez por todas. Fica comigo até o fim, porque quando esse vídeo terminar, você vai enxergar essa pessoa e a si mesmo de um jeito completamente diferente. E se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Você não faz ideia do peso que pode ajudar essa pessoa a soltar. Primeira verdade: entenda que o apego é uma armadilha criada pelo inconsciente. Presta atenção. Você não está preso a essa pessoa porque ela é essencial para você. Não é o amor da sua vida. Não é insubstituível. O que te mantém preso é uma armadilha, muito mais profunda, sua própria mente inconsciente. Jung disse isso com precisão cirúrgica. Enquanto você não iluminar o inconsciente, ele seguirá comandando sua vida. E sabe o que isso significa? Que se você não enxergar o real motivo pelo qual permanece preso, vai continuar repetindo o mesmo sofrimento. Deixa eu te perguntar. Já aconteceu de tentar esquecer alguém, mas não importa quanto tempo passe, ou quantas vezes você diga já superei, no fundo tem uma parte sua que não larga? Isso não é amor. O que te mantém preso não é a pessoa, é o que ela simboliza para você. Pensa assim. Imagina andar em um quarto escuro, onde não enxerga nada. Você tropeça em algo, sente dor, frustração, mas em vez de parar para ver no que esbarrou, continua andando no escuro e tropeçando no mesmo lugar. É exatamente isso que está acontecendo com você. Segue esbarrando na mesma dor. Não porque aquela pessoa é insubstituível, mas porque você ainda não iluminou o que ela realmente significa na sua vida. Vou te fazer uma pergunta desconfortável. O que você perdeu de verdade? Quando essa pessoa foi embora? Pensa com calma. A maioria responde: perdi quem eu amava. Mas quase nunca é isso. Se você se sente vazio sem essa pessoa, é porque ela preenchia um espaço em você que você nunca aprendeu a cuidar sozinho. Se fica inseguro sem ela, é porque dependia da validação dela para se sentir suficiente. Se sente que sua vida perdeu sentido, é porque aquela pessoa era a única coisa que te fazia se sentir vivo. Mas a parte mais dura é essa. Isso não é amor, é dependência emocional. Enquanto não enxergar isso, você vai continuar preso. Não só a essa pessoa, mas a qualquer outra que apareça oferecendo a mesma ilusão. Porque o problema nunca foi essa pessoa. O problema é que você ainda não aprendeu a se oferecer o que vive esperando receber dos outros. Enxerga isso com clareza. Se na infância você não se sentiu amado, seu apego não é a pessoa, é a sensação de ser visto. Se passou a vida se achando insuficiente, seu apego é pela busca de alguém que te faça sentir valioso. Se viveu a solidão, seu apego é o medo de ficar consigo mesmo. E a parte cruel é que, mesmo que essa pessoa volte, nada disso some. Porque o que você está procurando não está nela, está em você. Esse é o erro de muita gente. Achar que desapego se resolve com distração, com tempo com outra pessoa. Mas na prática, só estão fugindo de si mesmos. E enquanto essa fuga continuar, nada muda. Você pode trocar de relacionamento, de cidade, de cenário, e o ciclo vai se repetir. E aqui, eu não estou para adoçar teus ouvidos. Estou aqui para te entregar a verdade, mesmo que doa.
Porque a dor da verdade é momentânea, mas a dor da mentira dura uma vida inteira. Então, se quer de verdade soltar, para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Se pergunta: que vazio eu estou tentando preencher com essa pessoa? Se não souber responder, o problema não é o apego. O problema é que você ainda não se conhece. E enquanto não encarar essa sombra, vai continuar tropeçando na mesma escuridão. E o mais perigoso, o apego não é só uma armadilha inconsciente, é também uma distorção da realidade. Você não se apega só ao que a pessoa significou para você. Se apega numa mentira que sua mente criou. E até que você destrua essa ilusão, vai seguir preso a um passado que nunca existiu do jeito que você imaginava. E sabe por quê? Porque seu cérebro te engana. E eu vou te mostrar exatamente como ele faz isso. E o que você pode fazer para romper essa ilusão de vez. Vou te dizer algo que vai doer, mas é a única forma de você realmente compreender o que está acontecendo contigo. Você não sente falta daquela pessoa. Sente falta da ilusão que sua mente construiu sobre ela. É simples assim. Porque se você realmente tivesse saudade de quem essa pessoa era, lembraria de tudo, não só do que te conforta. Mas não é isso que acontece. Sua cabeça te engana. Apaga as lembranças incômodas. Diminui as brigas, esquece os desprezos, suaviza as ausências e guarda só o que fez seu coração se aquecer. Os momentos em que tudo parecia ter sentido. E sabe por quê? Porque sua mente precisa manter essa história viva. Deixa eu te explicar de um jeito que talvez você já tenha vivido. Já quis muito comprar algo. Um carro, um celular, uma peça de roupa e, de repente, começou a ver aquilo em todo lugar. Não é que antes não existia. É que, quando você direciona o foco, sua mente começa a destacar aquilo para você. O mesmo acontece com essa pessoa. Se você acredita que ela era o amor da sua vida, sua cabeça vai buscar, selecionar e repetir só os momentos que comprovam isso. Se acha que ela era a única capaz de te entender, sua mente vai apagar todas as vezes em que ela não te enxergou. Se acredita que ninguém mais será igual, sua cabeça vai reforçar essa ideia cada vez que você compara a qualquer outra pessoa. É uma armadilha, uma ilusão construída pelo inconsciente. E se você não enxergar isso, vai continuar preso a um sentimento que nunca existiu da forma como você se lembra. Me responda com sinceridade. Se hoje alguém te tratasse da mesma forma que essa pessoa te tratou no pior momento, com a mesma frieza, a mesma indiferença, te fazendo sentir a mesma dúvida sobre seu valor, você gostaria de estar com essa pessoa? Se a resposta for não, então por que ainda sofre pela lembrança dela? Eu te respondo, porque não é da pessoa real que você sente falta. É da versão que você criou dela. Você sente saudade daquilo que gostaria que tivesse sido, daquilo que projetou e esperou ver. E quanto mais idealiza alguém, menor você se sente. Porque colocar alguém num pedestal é automaticamente se colocar abaixo. E sem perceber, você passa a acreditar que nunca mais encontrará alguém assim. Carl Jung dizia: não vemos as pessoas como elas são, vemos como nós somos. Isso significa que o que você amava não era ela, mas aquilo que você projetava nela. Se sentiu amado. Foi porque naquele reflexo você enxergou o amor que sempre quis receber. Se sentiu seguro, foi porque naquele momento encontrou uma estabilidade que não tinha dentro de si. Se sentiu importante, foi porque alguém validava algo que você mesmo nunca tinha aprendido a reconhecer em você. Quando essa pessoa foi embora, tudo isso desmoronou. E sabe por quê? Porque nunca veio dela. Sempre esteve dentro de você. Ela foi só um espelho. Um espelho que se quebrou e agora te obriga a se encarar de verdade, sem filtro. E isso assusta, porque agora você vai precisar ser tudo aquilo que antes buscava nos outros. Mesmo sabendo que já não faz sentido continuar. Mesmo reconhecendo que a melhor decisão seria soltar, existe algo dentro de você que ainda dói, que ainda está vazio e permanece buscando algo que parece não encontrar. E sabe por quê? Porque o problema nunca foi a pessoa, nem as lembranças, nem as histórias que vocês viveram. O verdadeiro nó está no fato de que você ainda não descobriu quem é sem essa pessoa. Enquanto não reconstruir essa identidade, vai seguir procurando do lado de fora o que sempre deveria ter nascido de dentro. O apego não é pela pessoa, é pelo significado que você deu a ela. É isso que te prende. Na sua mente, aquela pessoa ocupava um lugar especial.
carregava um valor único, algo que você acreditou que ninguém mais poderia ocupar. Mas me diz, esse significado vinha dela ou foi você quem colocou esse peso ali? Essa é a parte mais dura de ouvir. Ninguém é especial até que você decida que seja. Foi a sua mente que transformou essa pessoa em símbolo, em ícone, em insubstituível. Se foi você quem deu esse poder, porque sente que não consegue tirá-lo. A armadilha está aí. Pensa comigo. Todos os dias você cruza com dezenas de rostos na rua. Nenhum deles mexe com você, nenhum te tira o sono. Por quê? Porque você não atribuiu nenhum significado a eles. Mas basta alguém te ouvir, te validar, te fazer sentir visto, para que automaticamente essa pessoa passe a ter um espaço na sua vida. E quanto mais você associa sua felicidade a ela, mais especial ela se torna. Não porque de fato seja, mas porque você decidiu que seria. A grande ilusão do amor não é o amor em si, é a história que contamos sobre ele. Se você acredita que aquela pessoa era o amor da sua vida, nunca vai conseguir soltá-la. Se acredita que ninguém mais vai te compreender assim, nunca vai se abrir de verdade para o novo. Se pensa que construíram algo único, vai viver preso a esse capítulo. Mas e se esse significado todo estiver errado? E se não fosse o amor da sua vida? E se não fosse única? E se fosse apenas alguém que apareceu num momento específico, quando você precisava preencher um espaço que era seu e não dela? Se você ousar questionar isso, algo dentro de você vai se quebrar. E quando isso acontecer, vai perceber que o que te ligava a essa pessoa não era a conexão, era a carência. A necessidade de se sentir amado, validado, de acreditar que encontrou algo inalcançável. Mas se tudo isso vinha de dentro, por que você ainda acredita que dependia dela? Se quiser se libertar, precisa destruir o significado que criou. E isso começa com um ato de coragem. Reescrever a história. Sua mente repetiu as mesmas frases vezes demais. Era a pessoa certa. Ninguém mais me fará sentir assim. Perdi algo insubstituível. Agora é hora de mudar essa narrativa. A verdade? Não era a pessoa certa. Era alguém que refletia o que você precisava naquele momento. Você não perdeu algo insubstituível. Viveu uma experiência que já cumpriu seu ciclo. Não era única. Era só alguém com quem você cruzou caminho. Feche os olhos e repita isso. Questione os pensamentos que te fazem idealizar. Lembre dos defeitos que ignorou, das feridas que tentou esquecer, das vezes em que ela não foi quem você esperava. Derrube o pedestal, porque no instante em que fizer isso, vai entender. Aquela pessoa nunca foi tão especial assim. Você é quem a colocou nesse lugar. E se foi você quem deu esse valor, pode tirá-lo também. Mas mesmo entendendo isso, racionalizando, algo dentro de você ainda resiste. Ainda sente a vontade de voltar, de buscar respostas, de tentar justificar o passado. Por quê? Porque você continua repetindo a mesma história, a mesma narrativa que te prende num ciclo onde não há mais nada a encontrar. E enquanto não romper essa narrativa, seguirá preso. A pergunta é: você está pronto para mudar a história? Mesmo achando que já deveria ter superado, mesmo sabendo que o mais sensato seria deixar para lá, existe algo dentro de você que ainda dói, que ainda sente um vazio, que continua procurando por algo que não encontra. E sabe por quê? Porque o verdadeiro problema nunca foi aquela pessoa, nem os momentos vividos, nem as lembranças. A questão é que você ainda não descobriu quem é sem essa pessoa. Enquanto não reconstruir sua identidade, continuará tentando preencher fora o que sempre foi responsabilidade sua por dentro. Você precisa entender: o que te prende não é a pessoa em si, mas o significado que você deu a ela. Na sua mente, essa pessoa se tornou insubstituível, única, como se carregasse um valor que ninguém mais poderia ter. Mas seja honesto, esse significado realmente veio dela, ou foi você quem atribuiu? Porque aqui está a verdade difícil de encarar. Ninguém é especial até que você decida que seja. Foi a sua mente que colocou essa pessoa nesse pedestal, que a transformou em símbolo, em ícone de algo que, na real, já faltava em você. Se esse valor todo foi criado dentro de você, o que te impede de tirá-lo? Pense bem. Todos os dias, você cruza olhares com dezenas de pessoas que não significam nada. Mas basta que uma delas te ouça, te acolha, te faça se sentir visto. E pronto, sua mente a elege como especial.
Quanto mais você associa sua felicidade a alguém, mais importância essa pessoa ganha na sua cabeça. Não porque realmente mereça, mas porque você precisa disso para não lidar com o vazio. Aqui é onde quase ninguém gosta de encarar. O amor não é o que nos liga a alguém. O que nos aprisiona é o significado que damos a esse amor. Se você acredita que aquela pessoa era o amor da sua vida, vai resistir em seguir em frente. Se acha que ninguém mais te entenderá, vai evitar se abrir de novo. Se acredita que o que viveram foi único, vai viver preso no passado. Agora se pergunte, e se tudo isso estivesse errado? E se não fosse o amor da sua vida? E se não fosse única, mas só alguém que apareceu na hora certa para preencher algo que você não tinha? Se o significado que você deu não for a realidade, mas só uma história que sua mente criou. Se questionar isso, algo dentro de você vai se quebrar. E é aí que a liberdade começa. Porque o que te prendia não era a pessoa, era a necessidade. A necessidade de ser amado, de se sentir validado, de acreditar que tinha encontrado o que sempre buscou. Se tudo isso veio de você, então por que insiste em acreditar que dependia dela? Quer soltar de verdade? Então destrua o significado que você construiu. A história que sua mente contou 1000 vezes. Era a pessoa certa. Nunca mais vou sentir isso, perdi algo insubstituível. Troque isso pela realidade. Foi alguém que me mostrou que eu precisava ver naquele momento. Não perdi algo único, apenas uma experiência que já cumpriu seu papel. Relembre os defeitos que você ignorava, as vezes em que te feriu, os momentos em que não foi quem você esperava. Derrube esse pedestal, porque quem a colocou ali foi você, e só você pode tirá-la. Mas mesmo quando entender tudo isso racionalmente, vai ter algo dentro de você que ainda quer voltar, que ainda busca respostas, que ainda espera uma justificativa. Por quê? Porque você segue contando a mesma história que te prende. Se quer romper o ciclo, precisa quebrar a narrativa. Se ainda sente que não consegue soltar, não é porque precise daquela pessoa. É porque insiste em repetir o mesmo roteiro mental que te mantém preso. E enquanto não destruir essa história, continuará enredado no passado. Imagine alguém te dizendo todos os dias: você nunca vai superar, ninguém mais vai te querer, você perdeu o melhor que poderia ter. Como você se sentiria? Destruído. E o pior, é você quem diz isso a si mesmo toda vez que pensa não consigo. Viver sem aquela pessoa, ninguém será igual. Se eu tivesse feito diferente, estaríamos juntos. Essas são as correntes. Não é a realidade que te prende, mas a história que você conta sobre ela. Se quiser libertar-se, mude seus pensamentos. Porque quando a história muda, a forma de viver também muda. Quantas vezes você já disse para si mesmo que começaria algo assim que se sentisse pronto? Vou começar na academia quando tiver mais ânimo. Vou cortar contato quando já não me importar mais. Vou bloquear quando não doer tanto. E os dias passam, as semanas se arrastam, os meses somem e você permanece no mesmo lugar. Porque a real é uma só. Você nunca vai se sentir completamente preparado. O medo não desaparece antes da atitude. A saudade não vai embora antes do desapego. A ferida não cicatriza antes da decisão. É o contrário. Primeiro você decide. Depois, aos poucos, a dor começa a perder força. Se continuar esperando, só vai prolongar o próprio sofrimento. A cada dia preso ao passado, você alimenta o apego. Mantém a ferida aberta. Revira as mesmas memórias. E espera secretamente que algo ou alguém venha resolver isso por você. Mas a verdade nua e crua é: soltar não acontece. Soltar é uma escolha. E não se escolhe soltar quando tudo está confortável, nem quando o coração para de doer. A decisão precisa acontecer agora. Como dar esse passo mesmo sem se sentir pronto? Rompa o ciclo de imediato. Não espere a coragem chegar. Simplesmente haja. Se for preciso apagar, apague. Se for preciso se afastar, se afaste. Se for preciso mudar de ambiente, faça isso sem pensar demais. Não espere se sentir bem na hora. Não caia na ilusão de que ao desapegar, o alívio será instantâneo. Vai doer. Mas cada atitude que te aproxima da tua liberdade te fortalece. A pergunta é: vai continuar esperando um momento fácil? Ou vai tomar essa decisão mesmo com dor? Só assim a dor vai começar a perder o controle sobre você. Primeiro você decide.
Depois a dor enfraquece. A nostalgia só diminui quando você corta as raízes que te mantêm preso. A ferida só começa a fechar depois que você para de cutucá-la. A vida não vai esperar pelo seu melhor momento. Se você continuar adiando, só estará acumulando ressentimento e criando um passado mais pesado para carregar. Você aprendeu hoje que soltar não é algo que acontece. É algo que se escolhe. E não se escolhe quando tudo está confortável. Se escolhe agora, no meio da dor, no meio do vazio, no meio da incerteza. O desapego acontece quando você muda a forma como enxerga o que viveu. E aqui está a chave. Você não perdeu nada. Você se encontrou. A pessoa que você era antes daquele trauma, daquela decepção, daquele abandono, não era a versão completa de você. Foi o impacto que te moldou. Foi a dor que revelou sua força. Por isso você não precisa mais carregar rancor. Não porque o outro mereça perdão, mas porque você merece liberdade. E quando você para de alimentar a história de vítima e começa a enxergar a experiência como o terreno onde você se reconstruiu, o passado perde o poder sobre você. A partir de hoje, toda vez que a memória voltar, não repita: eu perdi alguém. Diga: eu me encontrei depois disso. Exercite a gratidão não pelo que te fizeram, mas por quem você se tornou. Não agradeça ao outro. Agradeça a você por ter sobrevivido, por ter despertado. Feche o ciclo emocional. Não basta cortar contato se você ainda deseja punição ou espera reconhecimento. Diga para si mesmo: eu não quero nada de volta. Eu me liberto agora. Repita isso em voz alta. Escreva se precisar. Mas declare o fim dessa história. Porque enquanto você não fizer isso, vai seguir andando em círculos. E você não nasceu para viver no passado. Você nasceu para se construir no agora. Se esse vídeo falou com você, se mexeu em algo aí dentro, faça o que alguém com mentalidade forte faria. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir essa verdade. Não só para apoiar o canal, mas porque quanto mais pessoas despertarem, menos relações tóxicas e ciclos repetitivos existirão por aí. E se você chegou até aqui, comenta agora: sou livre e me pertenço. Escreve isso nos comentários. Não para mim, para você. Para declarar essa nova fase da sua vida.